Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que foram alcançados por esta comunicação, com essa transmissão, que todos eles sejam sim impactados pela glória do Senhor. Temos passado por uma sequência de pregações, das quais nós estamos ali, dentro do entendimento da palavra, que a palavra está sendo revelada cada vez mais para os filhos amados do Senhor. Quando nós temos a nítida diferença do que é estar com Cristo e estar em Cristo. O estar com Cristo é simplesmente estar ali, tendo Cristo como um companheiro, e estar em Cristo é estar envolvido com tudo que é do Senhor. Está ali, no cerne do desejo maior do Pai Eterno, para que tudo aquilo que Ele quer venha se realizar na nossa vida. E o desejo dele é que nós possamos andar sim, em santidade e dentro do entendimento e conhecendo cada vez mais a mente do Cristo, a mente do Pai Eterno. E este conhecimento nos será sempre revelado através do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Pedimos ao Pai para que Ele venha sobre as nossas vidas, venha preparar o solo dos nossos corações para receber a santa palavra, que venha nos nutrir, que venha direcionar os nossos passos cada vez mais ao desejo do coração do Pai Eterno. A palavra, a santa palavra está lá em 1 Coríntios 2,14. Se vocês puderem ter acesso à palavra, é maravilhoso. Eu torno sempre a repetir que o crente fervoroso mesmo é aquele que carrega a Bíblia física, tá? O celular é um ambiente de distração, né? Tem pessoas que falam, olha, o celular é uma coisa ruim. Não é, nós evangelizamos, através do celular, mas quando a gente está envolvida com as coisas do Senhor, nada, mais precioso do que você ter a tua Bíblia ali e sabendo que ela é a boca de Deus falando contigo em todo momento. Muitas das situações que nós passamos durante a nossa vida, questionamentos, a resposta está tudo ali. Ele é o nosso manual, Você compra uma geladeira, tem um manual, televisão, tem o celular, tem um manual e está tudo ali. Abriu, Deus vai respondendo, vai falando, e quando você tem uma resposta, você já liga a uma outra palavra, daqui a pouco você começa a se aprofundar nas Escrituras e você vê o quanto é maravilhoso, o entendimento das coisas do Senhor. Muitas pessoas às vezes não entendem muito o que está na Bíblia. Tem pessoas, que abrem a palavra e falam, e agora? Está escrito aqui. Você vê que pessoas que às vezes são cultas, elas são capazes de discernir tantos tratados, tantas situações, tantos outros estudos, mas quando pega a Bíblia, ficam completamente desnorteados, realmente sem norte a seguir do que está dentro do entendimento do que a palavra é. Porque na verdade a Bíblia é uma pura revelação do Senhor, e nós só conseguimos esta revelação quando nós solicitamos a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fornece todo o entendimento e é Ele que posiciona, coloca dentro da nossa mente ao que aquela palavra vem tocar naquele momento que nós estamos vivendo. Então a palavra, ela nos dá um norte, ela é a grande bússola da nossa vida, ela nos direciona para aquilo que é o desejo do coração do Pai. E quando nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo esclarecendo aquela palavra, nós temos o pensamento de Deus dentro de nós. Pensa só, aquele que regeu, que fez todas as coisas, ele está ali, colocando em ti o pensamento dele. Quer dizer, os mistérios dele passam a não ser mistérios, porque se você tem o Espírito Santo de Deus, ele está em ti, ele está te fornecendo informações para que você não venha se distanciar do Pai Eterno. E essa distância pode ser sim, algo tão
perigoso. E essa distância ela vem na forma de distrações, onde você se perde, né, nos caminhos, e para voltar, vou falar que é complicado sim, porque você não sabe em que momento Jesus Cristo estará, né, te arrebatando. Pode ser um evento comum, né, um evento comum a todos, ou então eventos individuais. Se ele vier num momento de um evento individual, no qual você está disperso com as coisas do Senhor, você fatalmente cairá na primeira e na segunda morte, a morte física e a morte espiritual. Eu não posso deixar de falar isso, porque o céu existe, o inferno também, e se eu pular isso, eu estarei cometendo uma heresia para com o povo. Então nós temos que estar no estado de alerta, né? Total e constante, sempre. E olha que maravilha, nós temos neste momento avisos, né? Está sendo anunciado para nós esta verdade. E eu sempre falo para as pessoas, eu estiver passando lá no farol e tal, e eu sempre aproveito o farol, quando vem uma pessoa, muitos dos outros levantam o vidro, eu abaixo porque eu quero falar para a pessoa, volta para os caminhos do Senhor, Jesus está voltando e você está sendo avisado. Nós somos boca de Deus aqui na terra. A grande realização, a grande alegria do Senhor é quando nós nos envolvemos nele. Então nós estamos em Cristo para quê? Para alertar o próximo. A nossa missão é essa, fazer com que todos entendam e venham fazer parte do reino de Deus. Essa é a nossa função aqui na terra. Se nós estamos exercendo isso, nós estamos agradando o coração do Pai. Hoje mesmo eu escutei uma pessoa falando: olha, eu não sei por que eu estou aqui na terra. Poxa, você é uma das pessoas, eu até falei com a pessoa, né? Você é uma das pessoas que mais está alertando os outros. Que, né, a pessoa que eu conheço que está orando, está ali, ó, está executando a boa obra do Senhor. Deus investiu todo o ensino, né, da vida, para que nós estejamos agora, neste momento, imbuídos de sabedoria, porque vem do alto, para estar evangelizando e orando pelas pessoas, né? Então, nós estamos de posse daquilo que é tão precioso, que é o que Deus investiu nas nossas vidas. Uma missão, estamos cumprindo a missão e queremos mais e mais, porque chega no final do dia, estava até conversando ontem com uma irmãzinha, né? Antes de ontem, aliás, estava conversando com uma irmãzinha que, por mais que a gente faça, chega no final do dia, mesmo que a gente passe o dia inteiro trabalhando na obra, no final do dia nós temos que falar: oh Pai, nos perdoa, porque nós somos servos inúteis, porque nós não conseguimos alcançar a totalidade daquilo, da potência que Deus colocou na nossa vida, porque a potência de Deus é grandiosa demais. Porque nós temos que estar pedindo a Deus para que Ele, através do Espírito Santo, nos deixe em estado de alerta o tempo todo, porque Deus sempre vai querer usar a nossa vida. É uma situação ou outra, de repente, você fala: olha, vou visitar uma pessoa no hospital, mas chega ali tem uma outra situação, e aí você vai virar as costas. Não, nós temos que nos engajar e falar: Pai, me usa nessa conversa, desengaje, né, para que tudo isso daí resulte a tua presença. Eu quero falar de ti, eu quero evangelizar. E qual vai ser o resultado final? Se tiver que mandar para lá e para cá, vamos atrás, vamos ver o que acontece e precisamos. E chega no final do dia, nós falamos: Pai, perdoa, nós somos servos inúteis. Porque a vontade de fazer as coisas para Deus é sempre tão avivada, né, no coração daquele que está, né, com o Espírito Santo efervescendo dentro de nós, que nós queremos mais e mais. Fala: poxa vida, Pai, tão pouco, perto de tudo aquilo que Ele nos deu, perto de tudo aquilo que Ele nos forjou, perto de tudo aquilo que Ele tem como promessa, que é a salvação da nossa alma, e a salvação não somente da nossa alma, a salvação daqueles que Deus nos confiou, como os nossos filhos e aqueles que nós estamos ali orando. Então é precioso demais, cada minuto,
cada minuto nós não podemos perder, porque se nós estivermos diante do grande tribunal e o Pai Eterno, né, nos apontar, olha, podia ter feito um pouco mais, podia ter evangelizado aquele ali, eu te apresentei, e a pessoa ficar naquela inércia, quer dizer, nós só temos nesse momento fazer o desejo do Pai Eterno, a missão, nós não podemos parar. Isso me faz até lembrar, até fora, né, daquilo que eu ia falar, mas olha, é bastante ilustrativo, né? Quando Paulo e Silas, eles saíram para orar. Eles saíram para orar e no meio do caminho eles viram uma mulher, né, que fazia adivinhações, e eles foram lá e repreendeu o demônio que era adivinho daquela mulher, e os senhores dela que usavam, né, aquela mulher para ganhar dinheiro, né? Aí Paulo e Silas, eles foram presos e tudo mais. E aí depois, quando eles chegaram na cadeia, aí Silas perguntou para Paulo: e aí, o que nós vamos fazer agora? Paulo falou: nós não podemos perder o propósito, nós saímos para orar, então nós vamos dobrar o joelho e vamos orar. Quer dizer, não podemos perder o propósito, a missão. Em qualquer situação, nós temos que estar antenados ao que Deus nos solicitou. Ele nos separou para este momento, para alertar e fazer também com que a missão fosse cada vez mais para glorificar o nome dele, sabe? Jamais a nós, somente a ele, porque são oportunidades únicas. Deus coloca uma pessoa, se de repente você tem que falar e você não fala, vai te dar realmente uma frustração no coração, porque você perdeu um momento precioso, né? Muitas das vezes as pessoas não querem nem sequer ouvir das coisas do Senhor. Pode até falar: nossa, que crente chato que só vai falar do Senhor. Olha, né, a missão é essa, vou estar cumprindo a missão do Senhor, vou falar dele. E tantos outros que eu conheço também, que quando chega, né, vai falar do Senhor, ele se empolga. E por quê? Porque está ali no coração, está latente a presença do Pai Eterno. Então, meus amados irmãos, é precioso demais o que Deus tem para este momento. Nós já falamos também em outras ocasiões que as pessoas estão preocupadas com o arrebatamento, com tribulações e tudo mais, mas aquele que está em Cristo, sossega o coração, se empolgue e se supere em falar do Cristo para todos, mas no teu coração guarde sempre a certeza que a glória do Pai Eterno vai te alcançar. Você vai ser ali, resgatado, arrebatado, e por isso enche o coração da presença do Senhor. A porta da graça está ali, está se fechando. Então nós não podemos dormir. Nós teremos a eternidade depois para descansar, mas agora é um momento de grande agitação mesmo no mundo espiritual. Existe uma pavorosa muito grande, existe. Por quê? Porque Satanás, ele quer tragar muitos daqueles que se dispersaram um pouco, distraíram um pouquinho, ele já quer pegar com tudo, para que eles não voltem para a presença do Pai Eterno. Isso é muito grave, é claro que é, porque ele não tem como atingir a Deus, mas ele tem como tocar nos ungidos do Senhor. Então nós precisamos estar em estado de alerta. Vamos à palavra, né, do Senhor, que está lá em Coríntios 2,14. Vejamos, e a palavra diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E lá no 15, né? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Quem conheceu? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só que precioso é ter a mente de Cristo. Paulo, ele passa uma mensagem muito dura para a igreja de Corinto, sabe? Porque Corinto foi uma cidade que ela era comparada a Atenas, né? Estava até mais, era mais cosmopolita que Atenas. E com isso, eles
eles acabaram também tendo uma idolatria por outros deuses, né? A deusa Afrodite, Apolo, né? Que era tudo ligado à fertilidade. Então muitos se perderam ali. E como ele tinha passado 18 meses naquela cidade, ele voltando, né? Voltando não, como ele passou 18 meses, aí depois ele foi para Éfeso. E lá ele passou uma mensagem para a igreja, porque a igreja estava começando a se dispersar. E aí ele mostrou, né, que a presença do Senhor não poderia mais, né, ficar à margem do entendimento daquele povo. E quando Paulo ele falava, ele não estava falando mais dentro de uma sabedoria humana que ele tinha, ou dentro de uma eloquência, porque na verdade Paulo, né, ele era da área do direito, né? Então, quer dizer, ele era bastante eloquente, ele era bastante sábio, ele tinha sabedoria humana. Tanto é que quando você vai fazer, né, dentro da linha do direito, você estuda dentro da filosofia, você estuda Paulo também. Quer dizer, então ele era uma pessoa extremamente letrada. E ele disse que ele não estava ali falando para a igreja dentro de uma eloquência ou sabedoria humana, mas dentro do poder de Deus. Olha, quando nós falamos dentro do poder de Deus, pode ter certeza, não importa qual é o teu nível cultural, o poder de Deus vem e você acaba passando este poder na palavra, né, para as outras pessoas. E é esse poder que toca. Então depende. Quando nós falamos que nós temos que avisar outras pessoas a evangelizar, não importa qual é o teu nível cultural. Não importa qual é o conhecimento, você é letrado, não, isso não importa. O que importa é você falar através do poder de Deus. E esse poder de Deus só vem na pessoa quando ela está anelada, envolvida com Cristo. Aí sim, o Espírito Santo opera e transmite e te dá instrução naquilo que tem que ser falado. Olha, quando você vê ali, né, quando você tem que falar do Pai Eterno, de todas as coisas maravilhas do Senhor Jesus Cristo, nós falamos, Ele está presente, Jesus Cristo está de Gênesis a Apocalipse, está sempre sinalizando o Jesus Cristo. E o agente para que nós tenhamos a compreensão é o Espírito Santo de Deus. Então, o homem natural, quando ele diz aqui, né, ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, do Espírito de Deus, não aceita mesmo porque o entendimento dele é tudo dentro de uma lógica, dentro de uma situação que é atrelada às coisas terrenas. E quando ele pensa no que é terreno, ele está ali envolvido com o pecado, com a ordenança do próprio diabo. O diabo mesmo falou que o que estava na terra era dele. Quer dizer, todas as pessoas nascem dentro de um legado de que está entrando num ambiente de Satanás? Claro que sim. Quando nós saímos desse ambiente? Quando nós aceitamos Jesus Cristo. Então, olha a importância de vocês, por mais que vocês queiram assim, falar, não, porque eu sou bonzinho, isso, aquilo, mas se você não estiver em Cristo Jesus, realmente fica muito complicado, não é? É uma realidade, não é? Então, quando Jesus Cristo, ele fala que o Pai Eterno escondeu essa sabedoria dos letrados, ele fala lá em Mateus, né? Graças te dou, ó Pai, né, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas aos sábios e aos puros e revelaste aos pequeninos. Quer dizer, nós somos pequeninos, mas pela graça Deus nos faz sobrepor em entendimento na palavra através do Espírito Santo. Quando a pessoa, a gente tem visto mesmo, né? Muitas pessoas às vezes muita cultura faz com que ela fique tão envolvida com as coisas do homem natural, que se nós falarmos alguma coisa sobrenatural, eles não vão aceitar, porque eles não vão entender o agir do Espírito de Deus sobre aquela questão. Nós estamos na terra, mas nós somos cidadãos celestiais, aquele que aceitou Jesus Cristo. Sempre lembrando que faz total e completa diferença. O divisor de águas da nossa vida é ter
ter aceitado Jesus Cristo, é andar nos caminhos dele. Nós saímos de toda a tribulação, de tudo aquilo que Satanás colocou os pés, e nós somos resgatados para um outro ambiente, onde a mente de Cristo nos é revelada através do Espírito de Deus. Você sabe o que passa no teu coração, na tua mente, né? Só você sabe. E o que passa na mente de Deus, o Espírito Santo sabe e nos revela. Por isso que nós tendo o Espírito Santo, nós sabemos que nós podemos fazer determinadas coisas, outras não, e está mesmo lá na palavra, né? Tudo é lícito, porém nem tudo convém ao homem fazer. E esse não convém, quem coloca esses limites é o próprio Espírito Santo. Por que ele coloca limite? Porque nós somos separados e escolhidos do Senhor. Porque quando nós aceitamos o Cristo, nós entramos dentro de um ambiente de santificação, de santidade, ou separado. Tanto é que em outras situações nós somos completamente inadequados. Às vezes nós podemos ir num ambiente que não está falando de Cristo, a gente fica até quieto. E se der uma deixa, nós vamos falar. Se der uma deixa, nós vamos falar. Eu até lembrei também, né, de um amigo da gente, né, que é meu irmãozinho na fé também, né, que é o Leandro, né, o filho da missionária. Quando ele esteve em um lugar, e aí ele estava no meio de uma festa, e aí depois falaram, olha, vamos pedir para ele abençoar, né, os alimentos. Aí ele começou a abençoar o alimento, aí ele começou a falar, e naquela empolgação ali, ele falou, olha, dá licença, porque o que eu tenho para falar é isso. E aí começa, e aí não toca o coração de um do outro. É claro que toca porque nós não podemos nos envergonhar. Ele sim pode ter vergonha de nós, mas nós temos que falar do Evangelho em todo tempo, lugar e momento. E tudo que nós podemos ver, poxa, nós vamos espiritualizar tudo. Se nós somos espirituais, nós vamos espiritualizar sim. Porque o Espírito, ele nos dá discernimento de situações. Tem situação que nós olhamos com os olhos espirituais, você vê que não está certo determinada coisa. E o homem natural passa até subir, não estou nem enxergando isso. Mas aquele que é espiritual fala, não está certo, precisamos ver isso, precisamos orar, precisamos pedir para que haja uma mudança. E às vezes até as pessoas que estão, né, de uma certa forma até convertidas, mas não estão tão envolvidas com as coisas do Espírito Santo. Peça, tudo que te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo lhe será concedido. Se eventualmente você abre a Bíblia e você não tem um entendimento, peça ao Espírito Santo para que te revele. Porque quando você não tem o verdadeiro entendimento, é porque você não está tão envolvido como se deveria estar, né? Muitas pessoas falam, olha, eu estou dentro da igreja, estou convertido. Então peça ao Espírito Santo que te revele as palavras. E sempre é bom fazer uma coisa que eu faço bem pessoal minha. Eu sempre abro a Bíblia, sempre peço para Deus, Pai, como é que teus olhos me veem? Né? Ele pode naquele momento te agraciar, né? E falar, né, que você está nos poderes do Altíssimo, quando ele pode também te exortar, e aquela exortação nada mais é do que o amor maior de Deus, para que a gente não venha perder a salvação, não venha continuar no erro, né? Então quando você abre a Bíblia, né, você se diz, né, que está ali, ó, é evangélico, é crente, mas se você abre a Bíblia e você não tem um entendimento, busque uma intimidade maior com o Espírito Santo, porque há necessidade, né, dessa busca para você estar envolvido na glória de Deus, né? Então quando ele diz lá, né, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não aceita mesmo, né? Porque lhes são loucuras. Nós somos bastante loucos mesmo, porque nós cremos na redenção do Senhor pela nossa vida, nós cremos que tudo aquilo que foi feito, né, a mensagem da cruz é uma verdade latente dentro do nosso coração. De noite ela tem que estar ali, ó, forte, alicerçada mesmo, porque por uma questão de nada, uma distração, uma pequena distração, Satanás ele vem e rouba sim a tua fé, a tua direção. Então o alicerce em Cristo é algo fundamental, e esse alicerce é feito através do Espírito Santo de Deus. Então o homem natural nos diz que isso é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Somente as coisas espirituais só têm
do que é espiritual, do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e revela. Aí diz ali no 15 também: porém o homem natural julga todas as coisas. Essa palavra julga em outras também, em outras traduções, está falando discerne, né? Discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém, porque nós fazemos coisas que de repente você está aqui e fala: olha, eu vou até ali fazer. As pessoas ficam: mas por quê? Por que saiu daqui, levantou? Calma, o Espírito Santo está dirigindo. E depois ele volta com uma resposta maravilhosa. Por quê? Porque ele atendeu ao chamado do Espírito Santo em realizar o que é próprio do Pai Eterno, usar alguém que está disponível para ele. Então, se coloque à disposição para ser usado. Nós estamos num momento de estar dentro de um ambiente de muita ação. Está borbulhando situações espirituais e nós não podemos perder a oportunidade de ter na nossa coroa louros da parte do Pai Eterno por conta de situações que nós nos envolvemos em Cristo Jesus. Deus, ele procura, né? Os olhares dele estão sobre toda a terra, né? Buscando aqueles que o adoram em espírito e verdade. E adorar a Deus em espírito e verdade é justamente isso: é se envolver com as coisas do Cristo e se colocar à disposição, ouvir o chamado e falar: eis-me aqui. E o eis-me aqui faz também com que muitas das vezes você tenha que anular o teu eu. É claro que sim. Você não é mais dono de si quando você entrega a tua vida para Jesus Cristo, mas pode ter certeza que o que Ele tem reservado para aqueles que Ele ama é algo assim extraordinário. O que é extraordinário? Dentro de uma coisa ordinária, né? Aquele passinho, ó, eu gosto de usar muito essa metáfora, né? Latas iguais empilhadas na prateleira. O que é do Cristo é extraordinário, é uma lata diferente, algo extraordinário, fora da normalidade. E pode ter certeza, quando você está dentro de um estado de extraordinário, né? Nós não somos mais, né, o homem natural. Pode ter certeza, você está sendo dirigido pelo Espírito Santo para realizar aquilo que Deus selecionou alguém. Ele fala: quem vai? Levanta a mão, eis-me aqui, ó Pai, manda a mim, né? Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. E quando Paulo ele fala, né, que não é eloquência e nem a sabedoria humana, mas é o poder de Deus. Nós temos que estar envolvidos no poder de Deus e também no amor e injustiça. Porque se nós ficarmos somente, né, fechado no poder, você pode de repente estar atropelando alguém em amor, o que poderia dar um ensinamento de amor àquela pessoa. De repente você vai só com um trator, não, compressor e passa por cima. Opa, não fere não fere, e se feriu volta, né, corrige, porque isso é um dos maiores mandamentos, né? Amar ao Pai é você ter uma ação em cima de tudo, e ao teu próximo, né? É aquilo que é a razão maior de você executar o desejo do coração de Deus. E aí daquele, né, que faz os pequeninos também tropeçar e fazer com que eles se distanciem das coisas do Senhor. Por quê? Porque aí ele está saindo de uma fase do homem sobrenatural, e aí ele decai para o pensamento do homem natural, porque é tudo que Satanás quer, que a pessoa decaia daquilo que ele tem como algo tão precioso e importante, que é estar na presença de Deus. Aí ele comete algum pecado, ele perde o Espírito Santo. Vou falar perder, mas o Espírito Santo se distancia, porque o pecado ele faz com que a pessoa ela fique imunda. E quando o Pai Eterno fala que nós somos santuários dele, olha só o que é ser santuário de Deus. É onde Deus deposita o que Ele é em ti, para que você represente o reino. Aquilo lá tem que estar limpo, purificado, né?
mais, né? Então, o homem natural, ele fica envolvido em situações de coisas pequenas, né? Tem um pensamento que diz assim, mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos. Agora, as mentes grandiosas, elas discutem ideias, elas discutem pensamentos que vêm do alto sobre aquela vida. E esse pensamento sempre ele vai culminar na presença do Pai Eterno, que é ganhar aquelas almas para o reino. A visão do reino, ela é tão grandiosa que todas as coisas pequenas, todas as coisas seculares, né, você discutir o comportamento disso, daquele, né, daquela, da outra pessoa, ficou tão pequena, porque você tem que ter a visão, uma coisa assim, é magnânimo demais estar na presença e ter que a mente do Cristo. Nós precisamos de nós sim ter um anseio dentro de nós, de pedir ao Espírito Santo que venha nos revelar qual é o desejo do Pai, o que ele está pensando sobre aquela questão, e aí sim ele vai te dar uma solução que às vezes é até aquilo que você nem espera, né? É algo assim, você fala, nossa, saiu completamente daquilo que eu imaginava. E pode ser que aparentemente seja alguma coisa que venha até, você pensa que vai atrasar a tua vida, quando na verdade vem proporcionar uma sincronicidade, venha proporcionar uma organização das pessoas também à sua volta para realizar o desejo maior do Pai Eterno. Deus ele tem na figura do Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que é o anseio dele para a nossa vida. Quando Jesus Cristo ele veio, né, ele nos trouxe a salvação, nos trouxe a graça e a misericórdia. E a graça e a misericórdia também é algo tão precioso, porque quando nós falamos de misericórdia, olha o quanto nós precisamos do Espírito Santo. Porque para nós nos dirigirmos ao Pai Eterno, nós temos que entrar nesse ambiente de graça. E quem nos proporciona isso? O Espírito Santo. Porque quando nós estamos sem o Espírito Santo, as pessoas não têm vontade de entrar num ambiente de glória, porque a pessoa não tem vontade de orar. A pessoa se distancia de Deus, né? Então ela para de orar, ela começa a se distanciar, e é a presença do Espírito Santo que nos coloca novamente diante do Pai Eterno. Veja se isso não é uma misericórdia, quando nós pecadores pedindo perdão, o Pai concede perdão e nos coloca novamente no ambiente de glória dele. Ele fala, vem cá meu filho amado, né? A quem a minha alma compraz. Isso é você ter a mente do homem sobrenatural e ter a mente do Cristo. Faz com que você esteja num status diferenciado, não simplesmente na terra, mas dentro do mundo espiritual. Isso é de extrema importância, porque se a nossa visão é do reino, nós temos que nos cercar de todas as situações que nos impulsionem no caminho da salvação. E nesse pensamento de buscar a salvação, nós precisamos também alcançar outras pessoas e trazê-los à presença do Pai Eterno. E Deus, Ele nos está o tempo todo nos forjando dentro do entendimento e dentro de uma certeza muito grande no coração dele, de que nós vamos habitar com Ele na glória. Ele já tem separado os deles. E o tempo, mais uma vez eu falo, o tempo está se abreviando. Há uma necessidade, sabe, de uma forma assim, muito forte, as pessoas se apegarem a Deus neste momento. E eu torno a repetir, se no ano passado nós falássemos para alguém tudo que aconteceu neste ano, todo mundo ia falar, isso aqui é uma ficção científica, você está delirando, não é? O ano passado eu falava que você ia usar máscara, isso aquilo, olha, você abre o noticiário, você olha, é uma coisa terrível. Realmente falar é ficção científica.
E quando eu falo que Jesus está voltando, você também pode estar achando uma ficção científica, só que vai acontecer. Jesus Cristo está voltando e vocês estão sendo avisados. E quem não estiver ali, direcionado na mesma comunhão com aquilo que Deus reservou para os seus, nós vamos perder a viagem. Há uma necessidade muito grande de nós nos posicionarmos. Eu tenho dito que Deus está fazendo um credenciamento. Quem vai? E aí, teu passaporte, como é que está? O passaporte tá direitinho, tá, mas veja direitinho, né, se o passaporte está aí, passaporte carimbado ali, com o selo do Espírito Santo, né, a caminho da graça e da glória do Pai eterno. Estejam atentos, tá? Vai ter muitas situações que estão nos preparando para os filhos de Deus. Está no mundo ali uma efervescência, existe uma intenção de fazer um controle, né? Sempre nós tivemos sim, né, dentro de um sistema de controle, mas nós não estávamos antenados a isso. E Deus, Ele nos reservou, nos preservou esse tempo todo, mesmo dentro do sistema. Agora, aqueles que estão em Cristo, você pode estar materialmente dentro de um sistema, porque você depende de documentação, você depende de conta bancária, você depende de uma série de situações para que você seja ali, tido como um cidadão, dentro de uma sociedade. Mas entenda que o maior título que nós podemos ter, a maior garantia que nós podemos ter é ser cidadão do reino de Deus, cidadãos celestiais. Nós não podemos perder esta identidade. O outro RG está aí, todos têm, mas o RG que nos garante a identidade crística, nós não podemos perder. Tem muitas situações que nós precisamos estar antenados e conhecer. A mídia, ela tenta esconder muitas coisas do povo, é claro. A mídia é um subproduto deste controle. Tá? É um braço do controle sobre a humanidade. Então, fica antenado no que você ouve e pega lá a Bíblia e olha direitinho. Não está batendo as coisas, né? Então, se não é de Deus, não deixe de ser iludidos e enganados, tá? E mesmo que você esteja nessa situação que você não consiga mais ter um controle sobre certas situações, esteja atento e coloque a tua vida debaixo do controle do Pai eterno. O maior selo que o ser humano pode ter é o selo do Espírito Santo. E Jesus Cristo está voltando e Ele vai buscar aqueles que estão selados. Busque o selo, o Espírito Santo que vai estar ali, te credenciando de uma forma poderosa e de uma forma inconfundível, porque quem é dele não se confunde, não se mistura. Buscai a santificação de Deus sobre a tua vida. A minha igreja, nós temos ali também em 2 Coríntios, um pouquinho mais adiante ali, em 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, lá no 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Quer dizer, você pode conviver, mas você não pode se envolver, né? Martinho Lutero falava, você pode, por onde você anda, os pássaros podem voar sobre a tua cabeça. Você não pode impedir que os pássaros voem, mas você pode impedir que eles façam ninho na tua cabeça, né? Então pode haver justiça pode haver união, entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Então fiquem atentos às coisas do Senhor, para que não haja mistura. Olha lá, que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Aí diz lá no 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Deus está nos colocando como o santuário dele. E diz ali, porque nós somos santuários de Deus vivente.
habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Olha lá, serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só, se Deus nos coloca como santuário dele, nós somos o quê? Um receptáculo dele, algo onde ele vai vir e habitar. Ele vai habitar em lugar que não seja santo. Ele vai habitar em lugar que seja imundo. Jamais. E está lá na palavra, sede santo porque eu sou santo. Pensa só, você é o santuário de Deus. Já mostrou que a mente dele está falando dentro de ti, através do Espírito Santo, mediante você ter recebido a Cristo. E quando ele fala que você é o santuário, pensa, tem algo mais divino, mais belo, mais supremo do que você receber o Pai eterno. Ele fala que você é o santuário dele. O que é o santuário? É onde ele habita. Ele falou aqui que ele habita em ti. Habitarei e andarei entre eles. Prepare um ambiente de glória e de graça. Não se misture com coisas imundas, porque o teu Deus é santo e ele busca a santificação do povo, porque ele falou ali, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Amém, igreja? Então preservai aquilo que Deus entregou, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra venha ter sim, meu Pai, ter entrado nos corações e mudado chaves poderosas, estações aonde eles possam ter uma identificação melhor, meu Pai, contigo, através do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, obrigado por nos alertar, por nos trazer sim a lembrança constante daquilo que Deus nos reservou através da palavra. Espírito Santo, obrigado por falar em nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, por trazer a mente de Cristo em nós. E dentro desta mente, nós estamos sim nos separando dos incrédulos, nos não fazendo acordos com aquilo que venha imacular e sujar o santuário. Oh Pai, obrigado Espírito Santo por nos deixar em estado de alerta, para que a gente não venha contaminar o terreno precioso, o santuário de Deus, que é a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Pai, é um momento de bênção, de graças e de glória, Senhor, onde nós temos a plena convicção da Tua presença na nossa vida, e nós não queremos nos dispersar com coisas pequenas, coisas carregadas de maldade, de pensamentos mesquinhos, de julgamentos torpes. Oh Pai, faça com que o Teu povo tenha um pensamento como cidadãos celestiais, Senhor. Purifica, Senhor, purifica o solo dos nossos corações, para que nós possamos receber mais e mais a glória do Pai nosso nas nossas vidas. Ele é o nosso Pai, nós somos o povo eleito, separado, em nome de Jesus. Pai, eu venho abençoar a Tua igreja, Pai. Pai, abençoa grandiosamente cada um deles, Senhor. Alarga, Senhor, as fronteiras e a visão espiritual para este momento tão precioso sobre a terra. Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sempre sobre cada um deles, Pai. Onde eles estiverem, a Tua presença assim estará. Pai, proteja de todo mal, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, abençoa todos os dizimistas, todos os ofertantes, Senhor. Repreenda o devorador